Que a graça e a paz de nosso bom Deus seja com cada irmão mais uma vez. Deus abençoe a todos, seja bem-vindo a mais uma reunião online de leitura da Bíblia, que chamamos de culto doméstico. Leitura diária sistemática da Escritura e quero que você aprecie comigo a leitura da Escritura. Aqui está o maior motivo de nós estarmos juntos todas as manhãs a partir das 6h28. É a leitura da Escritura, leitura conjunta. E é sistemática porque nós continuamos de onde paramos. E vamos para capítulo 11, o verso é o de número 7, vou iniciar no verso de número 7, de Deuteronômio capítulo 11. E vamos apreciar essa escritura. E aqui falamos da importância de guardar a palavra de Deus. Quero saber como é que está o som aí, se está tudo bem, está ótimo. Já estou recebendo feedback de quem está acordado, claro, de quem está assistindo, né? E eu quero voltar aqui a um tema que, curiosamente, eu tive uma vindicação para voltar e dar atenção a esse texto. Nós lemos no verso 7 assim: Portanto, os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Os vossos olhos, quer dizer, o público que estava ouvindo Moisés, do qual ele estava pregando. O público dele, a sua plateia, que era o povo de Israel, prestes a entrar na Terra Prometida. Mas acontece que a gente vai estudando, principalmente quem se põe de plantão para estudar, provavelmente vários perceberam isso. O primeiro verso, o verso de número 2 do Deuteronômio, está escrito assim: E hoje sabereis que falo não com os vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do nosso Senhor. Aí chegamos no 7, porquanto os vossos olhos são os que viram. E a gente se engana mesmo, né? Se engana em muitas vezes, e eu me recordo de outras ocasiões em que eu fiz uma releitura, porque o nosso culto doméstico é realmente uma leitura, né, do texto, da parte da linguística. E quando eu li isso aqui, no verso de número 7, eu fiquei meio curioso. Então, em vez de Moisés não estar falando aos pais, foi a minha leitura, interpretação ontem. Estava falando aos filhos presentes, aos jovens que iriam entrar na Terra Prometida, e não aos pais que tinham morrido. E é certo, né? Claro, é óbvio que Moisés não estava falando com quem havia morrido. Mas há uma outra forma de ver, e eu quero mostrar para vocês aqui em algumas versões de Bíblias que eu trouxe na forma digital, mais possível de ver. E fui comparar. Trouxe aqui o aplicativo da minha esposa para mim conseguir ler para vocês a leitura em outras versões de Bíblia. E isso está na versão internacional, que eu não recomendo você ter a versão internacional, que é chamada de NVI, aqui na lombada dela, assim, da Bíblia, ou nas primeiras páginas. Nas primeiras páginas está escrito NVI, que é Nova Versão Internacional, NVI. São versões bíblicas muito mais pobres no sentido de tirar muitas palavras da versão que a gente normalmente usa na igreja. Temos uma outra tradução que é chamada NTLH, que significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. De novo, eu não gosto dessas versões para ler na igreja, são de compreensão muito mais fácil, porque fala a linguagem que a gente conversa,
mas doutrinariamente perde-se muito, porque cada tradução que se faz, se perde, isso é natural, né? Você compreende. Acontece que eu fui nessas versões para fazer a leitura e encontrei isto, ó, há uma chamada KJA, que é a versão King James, né, que é uma ótima versão, mas o A quer dizer atualizada, seria King James atualizada. E aí então eu li assim no verso 2, fostes vós que passastes pela experiência da disciplina do Senhor e não os vossos filhos. Então Moisés estava falando a pessoas que não tinham morrido, como eu disse, os de 40 até 60 anos. Fostes vós os que passastes. Então é diferente do que nós lemos aqui. E hoje sabereis que falo não com os vossos filhos que não o sabem. Só que numa versão diferente ele diz, foste vós, falou um pouco mais diretamente. Na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, nós lemos assim, assim vocês, esse é o verso 8, assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica. Eu printei e ainda printei num versículo diferente, que é o verso 8. Mas já serviu como ele expressa a primeira pessoa. Na NVI, que é nova versão internacional, nós lemos, lembre-se hoje de que não foram os seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor e a sua majestade. Vocês viram o sinal que ele realizou. Vocês viram, não foram os vossos filhos que estavam vivos. Então eu entendi por aí que talvez a forma da gente interpretar ontem não estava exatamente como a Bíblia estava falando. Aí logo pela manhã, já alguns poucos minutos antes, um amigo que está bastante longe, irmão Jaziel Bentley, um abraço, Deus o abençoe, também teve a mesma curiosidade e me chamou aqui justamente para confirmar, porque para mim, como eu disse para vocês, foi uma confirmação, uma vindicação, e ele me vindicou, foi usado para vindicar isso. Então, o que significa? Do que eu estou falando? De novo, releitura. Moisés estava falando não para os filhos bem jovens que estavam vendo, porque eles não tinham tido experiência. Eles estavam falando com os que estavam vivos, que tinham passado pelo sofrimento, tinham passado pelo juízo e não tinham morrido. Josué não morreu, Caleb não morreu, são os principais representantes dessa categoria, Josué e Caleb. Mas tinha um grande grupo de gente que na época não morreram porque eram crianças de menos de 20 anos de idade. E agora, nessa ocasião, estava aí com seus 50 anos, um pouco mais, um pouco menos. Então esse é o contexto certo, original. Então, corrigindo, Moisés estava falando com a parte mais velha da nação, de 40 a 60 anos, a 59 anos de idade, e dizendo, olha, vocês viram, vocês tiveram alguma experiência, vocês viram, ainda que tivesse pouca lembrança, mas vocês viram a nuvem, vocês viram os milagres, vocês viram, foram testemunhas das bênçãos, foram testemunhas de quem desobedeceu, pagou um preço. Gente, a grande mensagem está justamente aqui. Vocês foram testemunhas que quem obedeceu foi abençoado, quem não obedeceu pagou um preço. Então, em resumo do nosso culto doméstico, a grande mensagem que Moisés estava falando aqui no capítulo 11 foi justamente isso. Vocês são testemunhas que quem obedece é abençoado, cresce. Quem não obedece, paga, sofre, tem um preço a pagar. Moisés estava dizendo isso com resultados, não com um discurso vazio, né?
apenas para conduzir as pessoas no susto. Obedece, obedece, obedece. Não. Ele sabia do que ele estava falando e estava dizendo ao povo: tem alguns aqui no nosso meio que são testemunhas que obediência gera bênçãos, desobediência gera um preço a pagar. Para não falar uma palavra mais pesada. Compreendeu isso? Por isso aqui chegamos no verso de número 7, diz assim: portanto, os vossos olhos são os que viram. Os vossos olhos, vocês mesmo testemunharam, viram toda a grande obra que o Senhor fez. Aí então, reiniciamos nossa leitura a partir do verso 8, que é o texto, a parte que não lemos. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Então, o conselho de Moisés, gente, ele não foi um conselho baseado na vontade dele, ele estava falando de resultados. Quando você vê resultados, então a gente se convence melhor, né? É mais fácil de se convencer. Moisés estava falando de resultados. Ele disse, então, por causa disso que vocês viram, isso foram testemunhas que quem desobedeceu perdeu, né? Quem obedeceu foi bem-sucedido. Por causa disso é que eu te dou um conselho. Eu te dou um conselho. Obedeça. Guardai os mandamentos. Na expressão de Moisés, guardai os mandamentos. Então é fácil de conceber essa mensagem, né? Guardai todos os mandamentos. Aí ele descreve algumas bênçãos, que é para que sejais fortes, para que entreis e ocupeis a terra, que passais a possuir. Verso 9, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou dar a vossos pais e a sua descendência, terra que emana leite e mel. Então veja que a obediência não apenas daria o direito de entrar, mas daria o direito de permanecer. E você sabe que a bênção de Deus, ela precisa vir e precisa permanecer. Então não é só ser abençoado. Entrou na terra e aí logo perecer? Que bem-aventurança curta, limitada seria essa? Só para ter o gostinho de pisar na terra e perecer? Não. Estamos falando de bênçãos duradouras. E você precisa de bênçãos duradouras na sua vida. Para que entreis na terra, para que permaneçais na terra. O que mais nós precisamos são bênçãos duradouras. Que Deus nos dê bênçãos duradouras. Dê para você, dê para o seu lar, dê para a sua vida. De novo, voltando à leitura, volte aqui comigo para o texto. No verso 10 diz assim, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Lembra do Egito? Lembra? Vocês lembram? Então, estamos falando a gente que viveu na terra do Egito. Ainda que quando saíram do Egito eram jovens, não foram contados, por isso não morreram, né? Eram jovens, mas eles tiveram alguma lembrança do Egito. Então, lembrava, olha, para plantar, quem tem experiência, guarda a experiência. Eu não tenho experiência com terra, com plantação. Mas eu sei que tem uma época que você planta milho. Se você plantar fora daquela época, você vai depender de irrigação. E aí, como é que se faz a irrigação? Levar água, olhar e tal. Se for determinado, estou falando daqui, do nosso país, da nossa região. Então, você vai plantar milho ali quando começam as chuvas. Final do ano, início de ano. Você planta, espera a chuva e, naturalmente, o milho vai crescer. Mas tem gente que precisa plantar milho o ano inteiro. Depende de irrigação. Por que eu estou falando isso? Porque diz aqui, a terra que vocês estão chegando é diferente desse costume. Ó, não é como a terra do Egito que passais que passas a possuir. Não é como a terra do Egito de onde saíste, em que semeava a tua semente e a regavas como teu pé como uma horta.
Curiosamente, com o pé pode ser uma ferramenta que eles tinham, algum equipamento, né, ou uma forma de carregar água e jogar ali e tal. Mas eu entendo que a explicação mais lógica é que o Egito é árido. Até hoje o deserto do Saara está no Egito. Eu acho que uma boa parte, né, do deserto do Saara está no Egito. Ou seja, uma terra que não chove. A irrigação depende exclusivamente da inundação do rio Nilo. E aí, com a inundação, eles fazem os canais e plantam. O povo cresceu sabendo disso. Vamos aproveitar a cheia, a gente puxa. Aqui a Bíblia expressa com o teu pé. Eu não sei se era fazendo canaletas, eu não sei como é que era, mas com a sua ação. A plantação crescia e tal e tal. Então, vamos plantar? Vamos. Depende de nós. Esperar a cheia do rio, usar o pé, fazer os canais onde a água vai correr para a plantação produzir. Aí Deus estava dizendo o quê? Estava dizendo, olha, a terra que vocês estão entrando agora, ela é diferente. Nessa terra vocês não precisam esperar a cheia. Nessa terra Deus dá chuva. Essa terra é terra muitas vezes melhor do que lá. Compreende a leitura agora? Vamos ler de novo? Então vamos lá, ó. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua semente e a regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passas a possuir é terra de montes, é terra de vales. O Egito não é. Não é terra de monte nem terra de vales. É terra, vamos dizer, plana. A terra que vocês vão ganhar agora, que vocês vão entrar, que vocês não conhecem, é terra de montes, é terra de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Ele não está falando de beber fisicamente, mas a terra vai beber da chuva. No Egito não chove. Era isso que Deus estava falando para o povo. Gente, Deus estava preocupado em preparar as pessoas até mentalmente. Vocês vão viver uma vida diferente a partir de agora. Você que aceitou a palavra e entrou por essa trilha recentemente, você está percebendo que é uma nova vida. Ainda que tenha sofrimentos do mesmo jeito, né? Mas é uma nova vida. A terra agora, a água agora, ela vem de cima. Ela não vem dos meios naturais do mesmo nível da terra. A sua alegria não vem das festas, das coisas. A sua alegria vem de cima. E a terra que emana leite e mel, a alegria não vem da inundação do mundo. Ela vem da chuva. Você entendeu? E isso é maravilhoso. O benefício da água que te motiva a crescer, produzir, ela não vem da lateral, do mesmo nível em que você mora, da mesma terra que você mora. Não depende da inundação de um rio e tal, e canaliza e você fica bem, assiste uma palestra motivacional e e fica bem, é a água, motiva. Mas, isso não diminui nenhum trabalho psicanalista, psicologia e tal. A gente precisa algumas vezes sim disso. Mas quando comparou o Egito com a Terra Prometida, ele estava como que dizendo, vocês não dependem da inundação de águas que estão no mesmo nível. Você depende agora da chuva que desce do céu. Da chuva, você depende do céu. Nós temos muitas alegrias que são, né, daqui. Muitas mesmo. Mas a satisfação plena mesmo, ela vem de Deus. Ela vem de cima para baixo. A chuva vai representar isso para você agora. Então, vamos de novo ler. Esse é o verso de número 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as suas águas. Matarás a sua sede, de onde você vai ser saciado e produzir. E eu vou ter que parar no verso de número 12 por hoje, porque termina um trecho, né, que diz, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Deus tem cuidado dessa terra.
E Jesus falou na palavra, eu estou fazendo essa comparação rústica para vocês, que me veio agora durante a leitura, diante de Deus, não preparei isso. Mas veja só, essa terra, Jesus falou lá na parábola, que essa terra é nosso coração. Ele não fez a comparação na parábola do semeador, da semente. A terra é o coração, veja, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Deus tem cuidado do nosso coração. Claro que vai depender de obediência, né? Depende da obediência. Mas Deus tem cuidado dessa terra. Seu coração pode estar angustiado, pesado hoje, naqueles dias que você amanhece ruim, amanhece pesado, carregado, angustiado e tá. Deus tem cuidado dessa terra. Deus tem cuidado desse aí, seu coração. De novo no verso 12, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente. Ela quem? A terra. Qual terra? Coração. Deus tem cuidado desse coração continuamente. Desde o princípio até o fim do ano. Eu não pensei, confesso de novo para vocês, não pensei em fazer essa comparação. É apenas uma comparação, não se esqueça. Mas que perfeito, né? Essa água, esse cuidado, esse zelo para a terra produzir, para o coração ter bênçãos, ele vem de cima, chuva que vem de cima, não da lateral. Estou recapitulando. E Deus tendo cuidado dessa terra do começo até no fim do ano. Lá a chuva era periódica. Lá no Egito até a chuva era dependente da inundação, dependente de fatores geográficos naturais, né? Mas na terra onde você passa a viver, no nível onde você passa a viver aqui agora, aí já somos dependentes do começo ao fim do ano de cima. Somos dependentes de Deus em qualquer fase, não da fase que inunda, não uma fase boa, uma fase ruim. Não, somos dependentes todos os dias. Não é porque teve um encontro, não é porque teve um presente, não é porque teve uma festa que hoje você está alegre e aí então quando amanhã não tiver você estará triste. Não, você não depende do cíclico da geografia da natureza. Você depende de Deus. E dependendo de Deus, você está abençoado todo o tempo. Vou encerrar com isso. Cultive uma natureza que independa das fases que você está vivendo. Viu? Cultive no seu coração uma condição que não dependa das coisas daqui de baixo, que dependa de cima. Tá bom? Abraço para todos. Deus abençoe. Faça a sua leitura diária, ou melhor, a sua oração diária particular. Encomende a Deus isso. Essa leitura abençoa tanto a nossa vida. Eu só agradeço a sua companhia. Deus abençoe a todos. Meu tempo já acabou. Então, estamos juntos de dia, de noite, quando estamos com Deus, né? Deus abençoe a todos. Obrigado pelas mensagens. Se alguém achar alguma coisa assim, desejar comentar comigo, eu agradeço. Isso contribui muito. De novo eu cito o nome do irmão Jaziel Bentley, que está lá na Suíça. É na Suíça? Na França. Na França. Irmão Adriano está acordado sim, gente. Eu brinquei, viu? Ele está bem ali. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia com Jesus. E olha só, para provar que ele está acordado, mostrei, claro que eu mostrei. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.